Boa noite, igreja. Abram suas Bíblias em Lucas 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, Pai, pelas crianças, Pai, que também estão ouvindo, Pai, a Tua palavra aqui em cima, Pai. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, Senhor. Esse é um culto, Pai, que nós temos a temática de missões, Senhor. Queremos, Pai, que o Teu Santo Espírito, Pai, nos anime, nos chame, nos fortifique para fazer a Tua obra, Pai. Nos desperte, Pai, para sermos missionários, para levarmos a Tua palavra, para amarmos os perdidos, Senhor. Que essa palavra, Pai, fale aos nossos corações, diante do amor que o Senhor tem pelos perdidos, Pai. Que a gente, assim como Cristo amou, Pai, assim como Ele veio a este mundo, Pai, nós também possamos ser enviados para buscar o perdido, Pai, para salvar o perdido, sejamos instrumentos, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro, Pai. Amém. Irmãos, podem se assentar? Versículo 1 a gente viu: aproximavam-se de Jesus todos os governantes, príncipes, pessoas famosas, pessoas ricas na sociedade. Com quem Jesus estava se relacionando? A gente vê no texto: publicanos e pecadores. Os publicanos, a gente sabe que eram os traidores do povo. Era gente que não vale nada na sociedade. Eram os traíras. Eram os judeus que se juntaram ao Império Romano para ajudar a escravizar o próprio povo, a cobrar impostos do próprio povo. Então eles eram tidos como traíras. E o texto diz publicanos e pecadores. Não que os publicanos não fossem pecadores também, mas quando a palavra de Deus diz pecadores, está se referindo a pessoas que eram notoriamente conhecidas na sociedade como pecadores. Então, provavelmente ladrões, prostitutas, meretrizes, gente conhecida por não valer nada, gente desprezada, gente desprezível, gente conhecida por desonrar os preceitos de Israel, gente conhecida por não ser obediente à lei e não observar a lei. Então eram essas pessoas que estavam se aproximando de Jesus. E essas pessoas que os fariseus vão criticar Cristo por estar se relacionando com Ele. E eles vão fazer a seguinte crítica: este homem, este sujeito, recebe pecadores e come com eles. Este rabi, ele está tendo comunhão com essa gente. Ele está compartilhando do pão com esse povo que não vale nada. Ele está, e aqui o que indica ele está não só se relacionando, tendo contato, mas compartilhando dos ensinos da lei. Ele está discipulando essa gente. Ele está compartilhando palavras de salvação, palavras da lei de Deus. Ele está compartilhando do sagrado para pessoas profanas. Essa é a crítica aqui dos fariseus. Na visão dos fariseus, eles eram superiores àquela gente. Na visão deles, aquela gente era inferior. Eram pecadores. Era gente mal vista na sociedade. Gente que nunca poderia ser salva, porque não observavam a lei. Na visão dos fariseus, a salvação era meritória. A salvação era por obras. A salvação era por mérito. E eles não
E eles julgavam Cristo por estar compartilhando palavras de salvação com gente que não valia nada, com gente que não observava a lei de Deus. Irmãos, hoje é culto de missões, e Jesus é o nosso maior exemplo de missionário. Nós servimos a um Deus missionário, porque o Deus que nos comissiona é um Deus missionário. Ele é o nosso exemplo, ele é mestre em buscar o que estava perdido, e temos muitas lições a aprender com ele. Uma delas é que ele está fazendo a obra, está compartilhando o evangelho em meio à oposição, e ele não está preocupado com críticas. Quando a gente quer levar o evangelho aos perdidos, oposições vão se levantar, críticas vão surgir, mas cabe a nós ter deleite em agradar a Deus apenas, e não a opinião de homens. Leonardo Ravenhill vai falar que quem é íntimo de Deus não é intimidado pelos homens. Cristo é o nosso maior exemplo disso. Cristo não está preocupado com críticas. William Hendricks, ao comentar esse texto, ele cita algo muito interessante. Porque a crítica dos fariseus era de que Cristo estava desonrando a lei, ao compartilhar ela com gente profana. Só que, na verdade, quem é que estava honrando a lei? Os fariseus, que se achavam superior por observar ela? Ou Cristo Jesus, que estava sendo humilde, estando com essas pessoas desprezadas, querendo ensinar elas para se arrependerem dos seus caminhos, e assim elas tivessem uma vida santificada, podendo observar a lei de Deus? Cristo verdadeiramente estava honrando a lei de Deus, estava amando a lei de Deus. Um missionário ama a lei de Deus, ama a palavra de Deus, e por ele amar a lei de Deus, por ele amar a palavra de Deus, ele quer ver a palavra de Deus sendo honrada na vida dos perdidos. Como diz o salmista, torrentes de águas saem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Um missionário, ele quer ver a lei de Deus sendo honrada na sociedade. Um verdadeiro cristão que ama o perdido, o pecado incomoda, ele não aguenta ver tanta violência, tanto roubo, tanto assassinato, tanto homicídio. Ele fica triste e se entristece, porque as pessoas não estão honrando a lei. Você fica feliz se alguém xinga sua mãe, xinga o seu pai? Da mesma forma, um cristão não fica feliz ao ver o nome de Deus ser desonrado. Um verdadeiro missionário, um verdadeiro cristão, todo cristão é um missionário, tá bem? Como diz Spurgeon, né? Ou todo cristão é um missionário ou é um impostor. Porque esse é o nosso chamado. E Jesus aqui, então, diante dessa crítica, ele vai ter um diálogo com esses fariseus para mostrar o amor de Deus pelos perdidos. Ele vai falar sobre o amor de Deus pelos perdidos. Porque eu e você, porque os fariseus deveriam se alegrar, deveriam se regozijar, deveriam ter alegria em ir até os perdidos, em falar do amor de Deus para eles. Então hoje, nesse culto de missões, nós vamos meditar nesse diálogo, em que Cristo está nos exortando, ensinando aos fariseus a amarmos os perdidos, a irmos até os perdidos, a não nos contentarmos com um cristianismo egocêntrico, um cristianismo solo, mas sim um cristianismo que nos leva a amar os perdidos e a levar o amor de Deus, a falar do amor de Deus ao que está perdido. Veja, irmãos, Jesus, ele não é como um repórter
na pregação do Evangelho, na pregação da sua palavra. Como que é um repórter ao apresentar uma notícia? O repórter, ele chega e ele fala da notícia, né? Mas não tem vínculo nenhum com a notícia, ele apenas divulga e fala da notícia. Jesus não é assim. Jesus, ele está falando dos atos dele. A pregação dele é sobre a vida dele, é sobre o que ele estava fazendo. A pregação de Cristo não é distante da vida dele. Assim deve ser a nossa pregação, irmãos. Assim deve ser o nosso testemunho. Que as nossas palavras, o nosso evangelismo, não sejam apenas palavras, notícias como a de um repórter, mas de alguém que vive em prol daquilo, como Cristo estava fazendo. Então ele vai contar 3 parábolas para mostrar aos fariseus que Deus ama o perdido e que ele tem prazer em salvar o perdido. Ele vai contar para mostrar que aqueles fariseus, eles podiam até conhecer a lei de Deus, mas eles não conheciam o Deus. Eles estavam desprezando o caráter de Deus, eles estavam longe de Deus. Eles não conheciam o amor e a misericórdia de Deus. Então a primeira parábola que ele vai contar é a da ovelha perdida, em que o pastor vai até a ovelha perdida. A segunda parábola que ele vai contar é a da dracma perdida, que está perdida dentro de casa. E agora ele chega para a gente no verso 11, acompanhem comigo, e ele vai contar uma das maiores histórias já contada na história desse universo. Sem dúvidas, estamos aqui hoje diante da maior das histórias já contadas por Cristo Jesus. Das histórias mais belas. Isso para mostrar o amor de Deus pelos perdidos. E continuou aqui o diálogo com os fariseus. E ele vai dizer: certo homem tinha 2 filhos. Os irmãos conhecem essa parábola muito bem. Acho que quase todos aqui conhecem esse texto. Conhecem essa parábola, não é nada novo. Mas nós conhecemos ela como parábola do filho pródigo. Muito por conta da cultura, né, por ter o título, né, no texto. Mas esse título ele é da Sociedade Bíblica Brasileira, ele não é canônico. Jesus não nos apresenta com uma ênfase no filho pródigo. Ele nos apresenta como um homem que tem 2 filhos. Então a história aqui não é apenas sobre o filho pródigo. É sobre um homem e que tinha um relacionamento com 2 filhos. É sobre um homem e com um relacionamento que entra em crise com os seus 2 filhos que estão perdidos. Um porque está perdido, vai para o mundão, vai viver libertino. E o outro que está perdido dentro de casa, assim como aquela dracma. Então, no verso 12, a gente vai ver que esse relacionamento do pai com os 2 filhos vai entrar em crise. Vai haver uma ruptura. Com um pedido um tanto quanto insano. O filho mais novo vai chegar ao pai e vai dizer ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Irmãos, a gente vive no Ocidente, pós-Segunda Guerra Mundial, muito influenciado pelos Estados Unidos, pela cultura americana, pelos baby boomers, que são o quê? São pessoas que nasceram, de certa forma, com a ausência da paternidade, não com uma proximidade com pais muito próximos. Então a nossa cultura é muito diferente da cultura do Oriente. No Oriente, o pai ele é muito respeitado, um patriarca é muito respeitado. Já aqui não. Aqui, essa geração, você vê isso nos Simpsons, por exemplo. O Homer é o quê? É um pateta. No Eu, a Patroa e as Crianças, o Michael Kyle, ele é tido como
aquele cara lá bobão. Essa é a nossa cultura. A nossa cultura, ela tende a desfazer o respeito da autoridade do pai. Mas no Oriente não é assim. No Oriente o patriarca ele é muito respeitado. Ao ponto que a lei de Deus nos diz que se um patriarca tiver um filho rebelde, e esse filho rebelde o desrespeitar, Deuteronômio 21, 18 a 21 vai dizer: seu pai e sua mãe o pegarão, esse filho rebelde, vai levar os anciãos da cidade e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde, ele não dá ouvidos à nossa voz, ele é dissoluto, ele é beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo o Israel ouvirá e temerá. Então, o que esse filho mais moço está fazendo aqui é assinando uma sentença de morte. Ele está quebrando a lei de Deus. Lembrando que Jesus está contando essa parábola para fariseus, gente que conhecia muito mais a lei do que eu e você. Gente entendida da lei de Deus. Gente que sabe que isso aqui é pena de morte. Gente que sabe que isso aqui é loucura. É insanidade. Não faz sentido na cultura deles um filho tratar um pai dessa forma. Isso é assinar a sua própria sentença de morte. Mas há algo mais insano, mais louco, mais estrondoso do que esse pedido do filho novo. É que o pai dá. O pai dá. O pai aceita o pedido. O pai não executa a lei. O pai não leva o filho para ser apedrejado. Ele dá. E assim aquele pai ele é desonrado. E o final do verso 12 vai dizer: e então o pai lhes repartiu os haveres. Só o filho mais novo recebeu a herança? O que está escrito? E ele lhes repartiu os haveres. Os dois filhos receberam. O filho mais velho também. Na dele, quietinho, sem desrespeitar o pai, mantendo a boa moral, mas de olho na herança. A palavra aqui, haveres, a versão de alguns irmãos aí deve ser fazenda ou algo do tipo. Tem alguém com essa versão? Na Bíblia? Fazenda? Tem, Gabriel. A palavra aí é bios. Bios de biologia. Lucas, biologia é estudo da vida, né? A palavra aqui é vida. De tal forma que o que o pai repartiu para aqueles filhos era seu patrimônio, que ele tanto juntou de gerações. E agora ele dá aquele filho, ele reparte entre os filhos. E o verso 13 vai para piorar a situação, irmãos. Olha o que o verso 13 vai dizer. Passados não muito dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. Só há uma forma dele se desfazer de toda a sua herança de uma forma tão rápida. Quando a gente quer vender algo rápido, para se livrar logo, o que a gente faz, Lucas? Quero vender um carro, mas quero vender ele logo. O que eu baixo o preço? Ou seja, aquele filho não apenas desonrou o pai, mas ele também desonrou ao pai a vender tudo aquilo que o pai tinha construído com sua vida, conquistado ao longo dos seus dias, mais barato do que realmente valia. Esse é o pecado, irmãos. O pecado promete vida, mas nos entrega morte. O pecado pode parecer bom, mas você está se destruindo. Está destruindo a sua vida, está desonrando
aquele que te criou, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Mas não somente isso, ele também parte para bem longe. Ele não desonra só o pai, não desonra só a família, mas ele desonra a sua terra, a sua nação, o seu povo de Israel. E lá ele vai viver de forma dissoluta. Viver de forma dissoluta, irmãos, é gastar com aquilo que não tem retorno. É gastar sem ter um investimento, sem ter algo em troca. É gastar, até não ter nada. Isso é o pecado. Isso é a rebelião. Isso é a vida sem Deus. Jovens, viver longe de Deus, de uma forma dissoluta. Você gastar a sua juventude, os seus dons e os seus talentos, naquilo que não te alimenta. Isso é viver de forma dissoluta. Também, obviamente, ele tinha que fugir, porque se alguém o pegasse, poderia matá-lo, poderia exercer a lei. Lembrando que ele tinha desonrado o pai. Então pela lei, ele poderia ser apedrejado. Então aquele filho, ele está morto. Ele está morto. Porque tem uma sentença de morte na cabeça dele. E ele vai embora. E o filho mais velho nada faz, né? Para proteger a família, para proteger a harmonia. Deixa ele ir. 14. Depois de ter consumido tudo, vai vir uma grande fome naquele país. E ele começa a passar necessidades. Então ele vai e se agrega aos cidadãos daquela cidade. E este manda-o para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aqui, irmãos, a gente vê a descrição da profundidade que o pecado nos leva, longe da casa do Pai, longe do pão, longe do alimento, padecendo necessidade, padecendo extrema fome. Esse é o inferno, irmãos. Você consegue imaginar um lugar que você vai ter fome eterna? Um lugar que você nunca vai ter a sua sede saciada? Como diz o rico, manda Lázaro molhar a minha língua. Você ter fome eterna. Você nunca ter a sua alma saciada. Esse é o inferno. Esse é o caminho que o pecado nos leva, que a rebelião contra Deus nos leva. Esse é o caminho pelo qual as pessoas estão indo, se elas não forem alcançadas pelo Evangelho e transformadas em filhas de Deus. Esse é o caminho que eu e você estávamos, longe da casa do Pai, perdidos. E ele em sua fome ele deseja comer alfarroba. Alfarroba é alimento que não tem valor nutritivo nenhum. E os homens não lhe davam nada. Mas aí os homens não lhe davam um alimento, não somente porque os homens eram malvados, eram maus, mas é porque o mundo, irmãos, não pode nos dar nada que possa alimentar a sua alma. No mundo você vai ter fome constante. No mundo as pessoas têm fome constante e não têm alma saciada. E ninguém pode alimentar a alma delas, a não ser a igreja com a palavra de Deus, com o Evangelho. Somente Cristo pode saciar a nossa alma. Ele é o pão da vida. E é por isso que ele estava ali com pecadores, partilhando do pão. Porque somente ele tem as palavras de vida eterna. E somente ele é poderoso para transformar
o que está perdido. Mas então, diante dessa situação que o filho mais novo está, ele vê, a palavra de Deus diz, caindo em si. Coisa maravilhosa é a gente cair em si. A gente poder enxergar a nossa situação, a gente poder enxergar a nossa nudez, a gente poder reconhecer o nosso pecado e a nossa necessidade de Cristo. Essa é a melhor coisa que pode acontecer na minha e na sua vida, irmãos. É a bondade de Deus te conduzir ao arrependimento pelo seu Santo Espírito. Então aquele homem, ele cai na real. Ele vê a sua situação. E ele diz, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. E aí ele faz um ensaio dramático. Já sei. Levantar-me-ei, e claro que tem que se levantar, porque distante de Deus, longe da casa do Pai, todos nós estamos caídos. E é necessário levantar-se para ir até Ele. Mas ele diz, ele planeja aqui um drama, uma ação, um discurso. Já sei o que eu vou fazer. Vou ter com meu pai e vou dizer, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele resolve voltar ao pai. Depois de ter desonrado o pai, depois de ser digno de uma sentença de morte, depois de ter desonrado o seu povo, a sua nação, a sua família, aquele cara agora tem a cara de pau, desculpa a palavra, mas é essa, de ir até o pai. Irmãos, eu e você, de tantas coisas que a gente está falando aqui essa noite, irmãos, guarde isso, por favor, guarde isso. Eu e você precisamos ser cara de pau. Eu e você precisamos ser como Pedro, de depois de ter negado ele 3 vezes, vê ele na areia e vai nadando até ele, chega lá, come o peixe com ele. Nós precisamos ser cara de pau, irmãos. Pecou, seja cara de pau, vai até Cristo e se arrependa. Porque nós temos um Pai que não pode, diante das nossas debilidades e fraquezas, Ele não pode não compadecer. Se Ele se compadece, Ele é misericordioso, Ele nos ama. Somente Ele tem as palavras de vida eterna. Somente Ele tem poder de perdoar os pecados e de nos purificar de todo mal. Então seja cara de pau, irmãos. Se você pecou, se você se afastou, se você está fraco, vá até Deus. Tenha essa cara de pau. Bem, verso 20 vai dizer que ele levanta-se e ele vai até o pai. E vinha ele ainda longe quando o seu pai o vê. E o pai o compadece dele, o corre até ele, o abraça e o beija. E o filho lhe diz, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não deixa ele completar, não deixa ele falar, trata-me como um dos seus trabalhadores, não. O pai o abraça e o pai diz aos seus servos, traz para ele depressa a melhor roupa, veste-o, põe um anel do dedo, sandálias no pés. Irmãos, vocês conseguem ver? Esse filho estava morto. Esse filho, ele era um caso perdido. Ele havia desonrado os pais. A gente esperava, os judeus, os fariseus, a ouvir isso, esperava que aquele filho, quando fosse recebido pelo pai,
fosse colocado de castigo 7 dias, fosse açoitado, fosse humilhado pelo pai. Você me desonrou, desonrou nossa família, desonrou as nossas riquezas. Mas o pai não trata dessa forma. O pai se recusa a tratar ele como um trabalhador. Essa é a graça de Deus, de nos receber e nos aceitar como filhos. O mundo, ele é assim, irmãos. O mundo, e nós somos assim. Quando as pessoas já não têm mais utilidade, a gente descarta. Se você não vai bem no seu trabalho, não produz aquilo que o seu patrão espera, você é demitido. Recentemente a gente tem visto, quem gosta de futebol assim como eu, o Neymar. Eu lembro do Neymar em 2014, as pessoas, o David Luiz lá chorando com a camisa dele, como se ele fosse a esperança da nação. E hoje estamos em 2026. E o que mais se fala é que Neymar não está bom, e ele não vai para a Copa, e que provavelmente não vai, se ele não atender aquilo que é esperado. E a vida é assim, o mundo é assim, nós somos assim, nós descartamos as pessoas. Mas o que Jesus nos mostra é que no reino de Deus não é como um jogo de futebol, que o jogador está indo mal e ele é substituído, ou que você não atende às demandas esperadas e é descartado e é jogado fora. Não! Ou que você já é velho demais, é colocado no asilo e esquecido pelos seus filhos. No reino de Deus não é assim. Deus não nos descarta. Deus não nos substitui. Porque eu e você somos filhos. E um filho continua sendo filho. Aleluia. Não descarte, irmãos, as pessoas. Pregue o evangelho, independente do que a pessoa tenha feito, independente de quem ela seja. Deus é poderoso e pode transformar e salvar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que nós temos um Pai que não media a sua relação conosco pelo nosso desempenho, mas sim pelo seu caráter santo, amoroso e Pai bondoso. E aquele pai, ele chama os servos para dar vestimentas, para colocar sandálias nos pés. E eu pergunto, irmãos, quem são esses servos da casa do Pai? Hoje, que coloca vestimentas. Quem podemos aprender com esses servos, irmãos? Nós, como igreja, irmãos, temos esse papel de receber aqueles que se achegam, manifestando o amor de Deus. Quando a gente diz que a gente tem que ser uma igreja acolhedora, irmãos, não é mera estratégia humana para as pessoas se sentirem acolhidas e ficarem na nossa igreja. Não, isso faz parte do Evangelho. Esse é o Evangelho de Deus. Assim como aqueles servos que levam anel, levam vestimentas, levam sandálias, nós temos que levar o amor para mostrar para essas pessoas perdidas que há um Pai que a ama, por meio da sua igreja e por meio principalmente do seu Filho Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Esse é o nosso papel. Bem, o tempo já se vai, mas, para encerrar, os irmãos conhecem bem o texto, conhecem bem a história. E a gente viu que Jesus estava falando isso com os fariseus. Provavelmente Jesus estava comendo no lugar
com esses pecadores, com esses publicanos, e os fariseus chegaram e acusaram ele, perturbaram ele, criticaram ele. Você está comendo com pecadores. Então podemos conjecturar que Jesus está num lugar e chega os fariseus, falam isso para ele, e que ele vai até os fariseus e inicia esse diálogo todo que a gente viu para mostrar o amor de Deus aos perdidos. E agora o que a gente tem no final da história é o filho mais velho sendo convidado a participar dessa festa que estava ocorrendo, porque o filho mais novo havia voltado. O que nós temos agora é um convite para aquele filho mais velho, moralista, que se achava bom, por ter sempre obedecido ao pai, porque é isso que ele vai dizer. No verso 28, ele se indignou, não queria entrar, não queria entrar na festa, com o filho mais novo que havia voltado. E o pai vai até ele e conversa com ele. E ele diz ao pai: pai, há tantos anos que estou te servindo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para celebrar-me com os meus... Contigo, pai? Não. Com meus amigos. Aquele filho, ele estava obedecendo ao pai, mas meramente por moralidade. Ele estava dentro da casa do pai, ele estava observando os preceitos, as exigências do pai, sem transgredir. Mas ele obedecia para controlar o pai. Ele obedecia não porque ele amava o pai, não porque ele queria o bem do pai, não porque ele honrava o pai, mas porque ele queria as bênçãos, as recompensas que ele tinha por ser obediente ao pai. E esse é o perigo que eu e você, irmãos, podemos correr aqui na igreja, ao sermos religiosos, ao sermos moralistas, ao sermos legalistas. É estar na igreja como eu. Eu vou na igreja porque meu pai e minha mãe vai. E eu não quero desonrar meu pai e minha mãe. Então, por obedecer meu pai e minha mãe, eu vou. Eu sou um bom filho. Afinal, eu sou um bom filho, as pessoas me reconhecem como um bom filho, todo mundo me elogia. E eu não era crente. Mas até meus 18 anos de idade eu ia na igreja com meus pais. Cuidado, irmãos, com a falsa religiosidade. Jesus está nos ensinando que quem ama a Deus, ama os perdidos. Você ama a Deus? Você ama os perdidos? E aqui se encerra essa parábola sem a gente saber se o filho mais velho entrou e festejou. E é justamente essa mensagem que Jesus tem para falar com aqueles fariseus. Vocês vão ficar aí criticando? Ou você vai se juntar com a gente e se regozijar com os pecadores que estão aqui, ouvindo, se arrependendo, ouvindo da palavra? Irmãos, eu sei que muitos de vocês aqui são de São Gonçalo e não têm a cultura dos trens, mas eu sou do Rio de Janeiro e lá trem é muito comum, né? E é comum terem casas que dão uns fundos para o trem. E aqui eu vou contar uma história. Havia um certo filho que uma vez se rebelou contra o pai, semelhante a esse da história do filho pródigo. Ele desonrou, brigou com o pai, e ele foi para o mundo também. Mas aí ele se arrependeu e quis voltar para casa. E então ele escreveu uma carta: pai, eu pequei contra ti, eu briguei com você, eu roubei suas coisas, mas eu sou seu filho, me perdoa, pai. Eu estou escrevendo essa carta porque eu vou pegar um trem no dia 24 de abril. E esse trem, pai, ele vai passar lá no fundo aí de casa. E você lembra, pai, da goiabeira que tem aí? Pai,
se você me aceita de volta, se você me perdoa, coloca um lencinho branco nessa goiabeira, que eu vou pegar o trem, eu vou passar, e aí eu vou saber que você me perdoou e que eu posso voltar para casa. E aquele filho vai e pega o trem, e se aproximando, da casa dele, da antiga casa que o pai dele morava, ele com o coração apertado. Será que meu pai botou o lencinho? Não botou? Quando ele passa pela casa dele, ele tem um grande susto, porque ele não vê um lencinho na goiabeira, ele vê lençóis, e mais lençóis brancos, espalhados por toda a goiabeira, como um grito do pai: filho, volta para casa, porque eu te amo, porque eu te quero, vem para casa. E eu pergunto a vocês, igreja, tem maior grito do que Deus, Pai, enviar o seu filho naquela cruz, para morrer, o seu único filho, para morrer por mim e por você, gritando para a gente: volta para casa, sai desse chiqueiro, desse mundo caído, que eu tenho vestes novas para você, eu tenho sandálias para você andar com dignidade, para você não andar mais como escravo. Somente escravo andava descalço. O Evangelho, ele nos dá dignidade, irmãos. Aquele filho mais velho, era função dele ir até o irmão mais novo. Era função do irmão mais velho proteger o mais novo. Vocês se lembram de Rúben com José? Não, os irmãos queriam matar José. Não, vamos fazer um buraco, jogar ele. A ideia de Rúben era para pegar o José depois e entregar para o pai, porque ele tinha que proteger José. Essa era a função do irmão mais velho. Vocês lembram também do irmão de Davi, quando Davi vai ao exército levar os pães que o pai pediu. Eliabe: tá doido, moleque? Tu quer lutar contra o gigante? Porque era a função dele cuidar do seu irmão mais novo. Era a função daquele irmão mais velho ter ido até o irmão mais novo, ter cuidado do irmão mais novo. E o que Jesus nos ensina, irmãos, é que ele não é como os fariseus. É que nós não devemos ser como os fariseus, mas sim que ele é o irmão mais velho. Aquele que era unigênito passou a ser primogênito dentre muitos dos irmãos. E aquele nos ensina a irmos atrás dos nossos irmãos que estão perdidos. Jesus veio atrás dos seus irmãos. Ele abriu mão da sua glória. Não se importou em nós termos desperdiçado a nossa herança. Ele veio a esse mundo nos buscar. Assim também, irmãos, nesse culto de missões, que nós sejamos como Cristo, que vai até os perdidos, para a honra e glória de Deus, que nós possamos ser uma igreja missionária que ama os perdidos, porque é para isso que veio Cristo Jesus, para buscar o que estava perdido. Amém? Amém. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor veio nos salvar. Nos envie, Senhor, para sermos missionários, Pai, na nossa casa, nos nossos lares, Senhor, para salvar aqueles que estão perdidos, Senhor. Glorifica, Pai, o Teu nome em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro. Amém.